Oi pessoal, PTK e Pipoca começando, sejam todos vocês muito bem-vindos. E um dos últimos filmes que a gente vai ter a oportunidade de comentar aqui é Mufasa, o Rei Leão, filme dirigido aí pelo Barry Jenkins, que é o diretor aí de Moonlight, filme que venceu o Oscar naquela confusão com La La Land em 2017, e ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado por este filme, o Barry, que vem dirigir esta produção aqui, que é uma sequência, mas também uma prequel ali do Rei Leão de 2019, né? Ele mostra um pouco do que aconteceu após o filme, contando uma história anterior sobre o Mufasa, né? O pai do Simba, que, né, morre lá no começo de O Rei Leão. Eu vou entrar em todos os meus comentários com vocês sobre esse filme, depois de rodar a vinheta. Olha, existem duas coisas aqui que Mufasa já sai como positivas dentro da sua projeção. A primeira é ter levado em consideração as críticas de O Rei Leão de 2019. Ou seja, deram um pouco mais de expressão aos personagens animais, o que ajuda ali a gente a entrar na questão, nas dialógicas, nas cenas de ação, nas cenas de aventura, nas cenas cômicas, nas brincadeiras e principalmente nas músicas. Porque a falta de expressão no filme de 2019 foi uma coisa que incomodou bastante, inclusive a mim. Nessa espera para a estreia de Mufasa, eu comentei o filme de 2019 aqui, se você não assistiu o link está no card. E eles trazem mais uma expressividade, dão um pouco mais de ludicidade para esses personagens, não fica tanto uma coisa documentário da natureza, apesar de ter esse realismo muito forte. E eu acho também que o Barry Jenkins filma muito bem nas escolhas de câmera, nas formas como ele dá ali essas movimentadas, algumas câmeras baixas, uns close-ups nos animais, umas coisas assim, que dá uma transformada ali, dá um senso mais de ação, traz uma aventura. O cinematógrafo também consegue fazer uma boa iluminação, tem toda uma questão do enquadramento ali que eu acho que funciona, então as técnicas para mim funcionam mais aqui. Eu comento até também que o filme de 2019 tinha uma cor muito parelha ali, tanto de cenário quanto dos animais, todo mundo está no mesmo tom. E aqui eu acho que tem um pouco mais de colorido, pelo menos eu sinto um pouco mais de vida. Porque eles vão numa caminhada ali, passando por lugares diferentes. Uma hora eles estão na selva ali, um pouco mais quente. Depois eles estão na neve e tudo mais. Isso ajuda a dar uma vivacidade um pouco maior, porque como a gente tem cenários diferentes, aqui a gente tem um bando de leões ali que são brancos. Então já traz uma diferenciação e tal. E eu acho isso bem interessante. Então eu acho que nessas questões técnicas, nessa questão do visual, essa ideia estética, a própria direção que o Barry Jenkins dá, né, ele traz algumas ideias novas, um frescor ali diferente do de 2019, isso é legal. É o primeiro ponto ali, estética visual. E a segunda é não ter uma história anterior, né? O de 2019 já tinha o peso de ter o clássico de 1994, que é muito amado, né? A animação. E esse aqui não tem uma história ali essencialmente original que eles criam para esse filme. O roteiro, inclusive, é do Jeff Nathanson, que escreveu A Hora do Rush 2, A Hora do Rush 3 e trabalhou com Steven Spielberg em Prenda-me se for capaz e também O Terminal. E aí ele consegue fazer um roteiro aqui que funciona para dentro dessa história, para dentro do que eles querem contar, mas é um roteiro básico. Mas por essa questão de estrutura, aquele tipo de filme que está feito ali para explicar algumas coisas, algumas questões que eles dão respostas para perguntas que a gente não está fazendo. Então a gente vai descobrir ali elementos como por que o Scar aqui se chama Taka, por que ele vai ser chamado de Scar. Para quem tem uma base de inglês sabe que Scar é cicatriz, o Scar tem uma cicatriz e tal, então você já meio que imagina de onde que vai surgir aquilo ali. Mas por que ele é chamado assim é um pouco para além disso, eu acho até uma explicação um pouco ruim. Eu não gosto da forma como ela é apresentada nesse filme. Não chega a me incomodar de eu falar assim, nossa, o filme perde muito com isso, mas é uma coisa que eu acho que poderia ter sido desenvolvida ali de uma forma mais criativa, né? A forma como esse nome realmente entra em cena e não necessariamente a questão da cicatriz, mas o que vem após. A gente descobre ali como o Mufasa conheceu a Sarabi, como que começou toda a história deles ali de amor. A gente vê algumas coisas em relação a cenários que a gente conhece muito marcante do Rei Leão, como que algumas coisas vêm a acontecer e se tornam emblemáticas, né, no cenário ali do reino e tal. A gente vai descobrindo algumas coisas, né, como que essa questão deles serem irmãos, né, quem já viu os materiais de divulgação sabe que eles não são irmãos de sangue.
Então a gente vê também como que essa rivalidade do Scar para com o Mufasa aconteceu, como que o Zazu entrou na história, como que o Rafiki entrou na história, tudo isso a gente vai vendo ao longo do filme. Eu acho que a maioria, tirando essa questão do nome Scar, né, como que ele começa realmente a ser usado, eu acho que todas as outras coisas funcionam de uma forma um pouco mais orgânica. Essa questão do nome eu acho que fica meio forçada ali. Parece que no final eles pensam assim, caramba, a gente tem que explicar, né? A gente falou que ia explicar, a gente escreveu o roteiro aqui, pensou o filme, tá tudo pronto, esquecemos do nome. Vamos botar aqui alguma coisa pra fechar, o pessoal já vai estar no final do filme, ninguém vai se importar muito com isso. Eu reparo. Mas eu acho que funciona. Eu acho que traz uma questão dessas explicações, mas eu acho que não chega a ser pedante, como aconteceu com o filme do Han Solo, por exemplo, e outras questões de cinema que a gente tem, que vem a querer explicar demais a origem de algum personagem. Eu acho que aqui até funciona organicamente. O Lin-Manuel Miranda, que é um cara aí que já está fazendo trilhas sonoras de filmes há muito tempo, principalmente na Disney, faz a trilha sonora aqui também. Eu acho que ela funciona. Não acho que vão ser músicas assim muito marcantes, emblemáticas, que a galera vai ficar ouvindo por 30 anos, como é o caso de Rei Leão, que inclusive acho que vai passar dos 30 anos aí, a galera vai ouvir para sempre. Eu acho que não vai ser o caso aqui. Algumas músicas são muito legais, elas funcionam para dentro da narrativa, elas funcionam enquanto você está vendo ali o filme como projeção, mas eu não acredito que elas vão transpor as telas. Enquanto você assistir o filme, as músicas vão ser legais. Acredito que algumas pessoas que são muito entusiastas de trilha sonora de filme, principalmente da Disney, vão querer ouvir uma música ou outra depois, mas eu acho que não vai ser aquela trilha sonora extremamente marcante como foi de O Rei Leão, mas eu acho que para dentro da narrativa do filme ela funciona. E, de certa forma, né, o primeiro contato, a primeira ideia, a primeira intenção é que você realmente funcione as músicas dentro do filme. Claro que para o estúdio é mais rentável que as pessoas fiquem escutando aí nas plataformas de streaming, comprem a trilha sonora, as músicas e tudo mais. Óbvio, mas ela é feita, né, pelo menos acredito que o método do Lin-Manuel Miranda, assim como da maioria, se não todos os compositores de trilha sonora de filme, são que as músicas funcionem dentro da projeção. E acho que funciona aqui, são suficientemente boas, elas contam a história que precisam contar, elas fluem ali, elas não são tão eloquentes como algumas que a gente tem no Rei Leão, que são muito maiores, uma coisa ali mais realmente de balé e tudo mais. Eu falo isso da animação em si, que eles tentaram emular em algumas questões dentro do filme de 2019, aqui não são tanto assim. Elas estão ali realmente para contar a história, para estabelecer alguns personagens, o ponto em que eles estão dentro da narrativa. Para mim isso funciona. Mas eu acho que o roteiro realmente tem essa coisa mais básica, né? A finalização ali, como o Mufasa faz para entrar na sua batalha final, né? Acontece uma coisa ali que ele faz. É uma coisa muito batida também ali, que a gente já viu em várias produções, tanto para o cinema quanto para a TV. Não vou entrar em spoilers aqui, mas se você já assistiu ou vier assistir depois que assistiu o vídeo aqui, você vai entender do que eu estou falando. A própria junção que a gente vai tendo dos personagens clássicos ali, ela também discute uma coisa que a gente vê comumente, né? De tipo, a gente tem esse coletivo aqui, todo mundo é parecido, então esse coletivo aqui é um pouco diferente, então tem uma coisa ali também, parará. Então essas coisas têm uma estrutura muito básica de narrativa, mas eu acho que elas funcionam. Por quê? Porque o universo de Rei Leão é legal. O visual também funciona bem mais nesse. Por quê? Porque eu acho que os personagens têm mais emoção, têm mais expressão, e aí eu sinto um pouco mais de coração. O de 2019 eu acho um pouco mais frio. Então nesse aqui eu consigo embarcar um pouco mais, mesmo o roteiro sendo básico e etc. Eu acho que as músicas funcionam. Eu acho que os embates ali são legais. A aventura é interessante. A progressão ali, conforme eles vão caminhando e vendo lugares novos, é legal também. Eles têm uma jornada meio gospel ali, uma coisa quase bíblica. Tem uma filosofia, tem umas coisas que são trazidas ali. Os ensinamentos, a sabedoria do Rafiki, como já tem lá no Rei Leão, que é também exercido aqui, e fala muito sobre isso, né? Sobre você se encontrar, sobre você não é, esse lugar não é seu, mas ele pode ser conquistado por você. Tem toda uma mensagem ali que eu acho que funciona. É difícil esse tipo de filme, porque a gente sabe como as coisas vão acontecer depois, porque a gente já viu o que vem após, mas eu acho que ele até acaba funcionando realmente. A própria história do Mufasa, desde ele filhotinho, quando acaba ficando lá desgarrado dos pais, encontra o Taka, né, que virá se tornar o Scar, todas essas questões ali são legais, é um personagem interessante de se acompanhar. E o que é mais interessante aqui também pra mim, o que eu acho que traz ali um frescor e é legal de se assistir, é um pouco dessa dualidade, né? A gente tem um Mufasa que é um leão bom,
O Scar é um vilão, mas a gente vê que tem coisas boas no Scar ali, mas acaba ali que algumas ações levam a consequências e os personagens ficam muito enraizados nos seus princípios, mas às vezes esses princípios deveriam ser bulados para as coisas serem um pouco melhores. O racha também entra numa coisa básica que a gente já viu várias vezes, que volto a falar, é nesse roteiro que vem com uma narrativa básica. O que faz eles realmente terem esse problema ali, né, o que faz o Scar realmente romper de certa forma ali, né, com o Mufasa e enxergá-lo com outros olhos, é uma coisa que é muito comum, assim, que o roteiro vai para um caminho mais fácil. Mas eu acho que funciona, dá para ir nesse fim de ano, com a família, curtir, com as crianças também. E eu acho que tem ali um certo coração, uma certa reflexão que é interessante. Como eu falei, não é um filme grandioso, não é aquele filme que você sai do cinema babando, embasbacado, mas eu acho que ele funciona e ele cumpre de forma, mesmo que muito simples, a proposta ali de contar essa história e falar desse personagem tão importante para a história do cinema, mas que, curiosamente, a gente viu muito pouco lá em Rei Leão, que é a Mufasa, que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. O vídeo vai terminando então por aqui, eu espero realmente que vocês tenham curtido. Se esse foi o caso, você não pode jamais esquecer de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. É só clicar aí no sininho, logo logo a gente se vê de novo. Tchau, tchau!